Graça e paz, eu sou o pastor Malciro. Hoje nós vamos gravar mais uma mensagem. Mas antes eu gostaria de estar agradecendo a todos vocês que têm nos acompanhado, têm feito com que a mensagem de Deus alcance muitas pessoas. Você é muito importante para Deus e para o reino, amém? Então não deixe de compartilhar a mensagem, deixar comentários, isso faz com que o canal alcance mais pessoas, amém? Vamos orar? Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu coloco esta ministração nas tuas mãos. Pai, eu sei que sem a tua presença nada eu posso fazer. A lugar nenhum eu consigo ir. Por isso, Senhor, venha neste dia, Senhor, usar a minha vida como um instrumento vivo. Que dos meus lábios saiam palavras que tragam cura, libertação, transformação, renovação. Que haja, Senhor, o teu toque em especial em cada um. Eu quero abençoar a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus, ele é fiel. Hoje nós vamos falar de um tema que mexe muito com cada um de nós, porque todos nós precisamos de mudanças. E o tema hoje é: não seja precipitado. Amém? Glória a Deus. Deus quer nos levar a um outro nível. Deus quer nos levar a um nível de segurança em nossas palavras. Amém? E nós não podemos, de maneira alguma, ser precipitados. Nós temos que pensar antes de falar, antes de agir. Amém? No livro de Provérbios, no capítulo 19, no versículo 2, diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Amém? A palavra de Deus, ela traz muitos versículos que fala sobre língua, que fala sobre boca, sobre aquilo que nós falamos e fazemos. Amém? Porque há um poder em nossas palavras. As nossas palavras, elas podem trazer cura, libertação, transformação, bênçãos. Mas também ela pode trazer maldição. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos e fazemos. Amém? A prudência no falar vai evitar muitos problemas em nossas vidas. Quantas vezes você já percebeu que falou coisas que não deveria ter falado? Fez coisas que não deveriam ter sido feitas? E para consertar, muitas vezes, leva tempo. Dependendo daquilo que você libera, você vai causar transtornos muito grandes. Você pode romper um relacionamento. Você pode acabar com uma amizade. Tudo porque não parou para falar de forma correta. Amém? Eu queria destacar algumas formas que nós agimos, as pessoas agem, né? Isso inclui eu também. E precisamos pensar e refletir nisso. A primeira forma de pessoa é: não pensa para falar. Esse é o precipitado, é o tema do nosso estudo de hoje. Aquele que é precipitado fala sem pensar. Fala o que vem na boca, já fala. Quando vai ver, já falou. Muitas vezes a pessoa nem terminou de falar, você já está falando em cima. Esse é o precipitado. Existem aquelas pessoas também que pensam e não falam. Aqueles são omissos. Ela deveria dar uma informação, ela deveria fazer algo que era esperado diante daquilo que ela ouviu. Não fala. Fica quieta. Guarda para ela. Existem também as pessoas que falam, depois pensam naquilo que falou. É sério isso. Quando nós agimos de uma forma que nós falamos e depois vamos pensar, a gente começa a correr atrás depois
daquilo que nós falamos para tentar consertar. Veja como é sério as nossas ações, como nós precisamos ter um controle. Quando nós tivemos a nossa vida transformada por Jesus, nós tivemos uma mudança radical. Cada um de nós teve uma mudança radical. Deixamos de fazer coisas que nós fazíamos, que achávamos que era certa. Nós paramos, porque entendemos que não era daquela forma. E a boa notícia em tudo isso é que Jesus pode nos transformar se permitirmos. Amém? Por isso que é importante nós buscarmos o Senhor, muda aquilo que tem que ser mudado. Faça com que eu controle as minhas palavras, que eu não libere palavras que tragam fogo, que incendeia, que queima, que depois fica difícil de consertar. Me controla, Senhor. Ajuda-me a me controlar. Amém? O apóstolo Pedro, ele foi muitas vezes precipitado nas suas palavras e em suas ações. E não pensava para agir. Você conhece alguma pessoa assim? Que não pensa para agir, para fazer as coisas? É muito sério. E Pedro, ele foi transformado. Em Romanos, capítulo 7, versículo 19, diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Como precisamos ser controlados nas nossas ações. Em João, capítulo 18, no versículo 10, é uma ação de Pedro que nós vamos falar agora. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Jesus, ele estava muito ciente de tudo que ia acontecer com ele. Ele já sabia os passos e a direção que ele estava caminhando. Mas Pedro, naquela situação, ele foi precipitado, ele foi lá e cortou a orelha. Quantas vezes nós também não temos ações rápidas, sem pensar? E muitas vezes essas ações trazem problemas sérios na nossa vida, que agimos sem pensar. Precisamos aprender a pensar antes de agir. Se for necessário, conta até 10. Mas não faça mais nada precipitadamente. Amém? Isso você tem que levar para a sua vida. Se você quer mudanças, comece a pensar antes de falar, antes de liberar as palavras. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós falamos com as nossas emoções e não com a razão. E precisamos saber agir corretamente em tudo. O Senhor quer nos transformar. O Senhor quer mudar as nossas atitudes. E nós precisamos, diante disso, saber no momento de liberar as palavras. Cuidado, não seja precipitado. Não seja aquele que vai incendiar uma floresta. Porque depois fica muito difícil. Muitas vezes são brechas irreparáveis. Porque muitas vezes você vai pegar um coração endurecido e não vai permitir que haja cura. Então, comece a pensar. Comece a pensar nas atitudes que você teve. Nós vemos que Pedro, ele aprendeu a lição. E nós vemos no livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 38 até o 43, ele diz assim: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos de cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para a remissão dos vossos pecados. Receberei o dom do Espírito Santo. No versículo 41 diz assim: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Junto com a transformação, recebemos a ousadia para falar de Jesus Cristo. Amém? E o Senhor quer que você seja ousado. Comece a analisar, pense para falar. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. O Senhor espera de cada um de nós uma transformação. Amém? Que a nossa transformação seja genuína. E creia nesse poder transformador da palavra do Senhor. Chegou a sua hora de ver a mão de Deus agindo na sua vida. Amém? Analise a sua vida. Veja aquilo que precisa ser consertado. E permita que o Espírito Santo te mostre. E seja renovado pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele é fiel.